Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Eduardo Costa, sou psicomotricista clínico e educacional, coordenador da formação e pós-graduação em Transpsicomotricidade Educacional e Clínica, e hoje estamos reinaugurando as lives aqui da nossa Transpsicomotricidade. A primeira live de 2022 será com a querida, amada Bruna Molisani, para discutirmos um tema muito relevante, que é onde está o corpo na escola. A formação em Transpsicomotricidade Educacional e Clínica já existe há 22 anos e, a partir do ano passado, se tornou também uma pós-graduação. Aqueles que estejam interessados podem consultar aqui o nosso Instagram, temos o link na bio, onde vocês vão poder saber um pouco mais do nosso corpo docente, das disciplinas que compõem a nossa pós-graduação. Mas hoje vamos falar desse tema central, no qual nos debruçamos ao longo da pós-graduação, que é o corpo na educação. Vamos ver se a nossa querida Bruna já está aqui conosco. Ah, sim! Vou chamá-la. Já enviei o convite. Vamos aguardar. Olá, querida, bem-vinda. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo, agora melhor que estamos juntinhos, nesse belo dia acalorado no Rio de Janeiro. Muito quente. E você, está tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Melhor agora, para falar sobre esse tema junto com você aqui. Que maravilha! Bom, deixa eu apresentar então você para as pessoas que ainda não te conhecem, são poucas, mas existem, né? Também. Então, Bruna Molisani é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UFFP, doutora em Educação pela UFRJ, coordenadora na Infanciarte, Casa de Brincar, aqui no Rio de Janeiro, e transpsicometricista educacional. Querida Bruna, eu estive pensando, né, esse período que desde que a gente conversou, fazemos essa live, né, eu fiquei revendo alguns escritos, revendo alguns trabalhos, né, que é um tema que a gente vem trabalhando esse tempo todo, né, mas é sempre um tema muito instigante e, lamentavelmente, um tema sempre atual, né, ainda. Então, queria que você trouxesse suas palavras iniciais para a gente poder ir começando. Pensei da gente falar um pouco, né, do que é esse corpo que a gente está falando, né, para que as pessoas possam ter a ideia de que corpo a gente está falando um pouco, entrarmos na questão do cotidiano da escola e essa presença do corpo ou ausência, e depois falarmos um pouco das possibilidades, né, do que se pode fazer para reparar aí, se a gente realmente detecta a lacuna desse corpo, né, como a gente pode fazer uma reparação nesse sentido. Mas queria te ouvir assim, as suas palavras iniciais. Bom, como eu falei, né, o prazer estar aqui, poder falar desse tema que, para mim, na minha trajetória, né, de formação, de vida, de atuação profissional, ganhou outras cores, outros contornos com a formação em transpsicomotricidade, né, que eu acabei de concluir, né, transpsicomotricidade educacional. Então, é uma alegria muito grande poder falar disso, né, tanto pelo viés que eu tenho buscado, né, observar a partir de pesquisa, dentro do cotidiano da escola, aqui, né, no cotidiano da Infanciarte, algumas coisas que eu pensei em compartilhar tem a ver, né, com o que a gente vive aqui, que é um espaço que está aberto, né, para essa movimentação livre das crianças, para a livre expressão. Então, acho que tem alguns aspectos que eu acompanho no cotidiano aqui que podem ajudar. E fiquei pensando, Eduardo, né, que a gente está no início de ano, né, fase de acolhimento, de adaptação em tantas instituições, e como que as questões de corpo, né, são bastante importantes para a gente pensar esse processo de inserção das crianças nas instituições. Então, foi dentro do que a gente conversou brevemente, tem algumas questões que eu acho que pode ajudar a todos, né? E só dizer que eu já estou vendo muita gente querida por aqui, a Delma já escreveu aqui, parceira, grande pesquisa, Ana Lúcia está aqui, Rodrigo, tem um monte de gente querida por aqui com a gente, isso é muito bom. Sim, também já vi alguns queridos, bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas. É muito interessante, né? Esses temas, eles são sempre
tristemente paradoxais, né? Assim, ou seja, quando eu estava trabalhando no hospital durante 12 anos nas enfermarias, falávamos de humanização do espaço hospitalar, né? Nesse período todo de mais de 35 anos ligado, meu Deus, um avião agora, um helicóptero, à educação, né? Falamos sobre essa questão da presença da corporeidade, né? Essa fragilidade da presença, da valorização, de fato, da presença, não, de fato acontece, né? Mas da valorização da corporeidade nos espaços educacionais, né? Então, é muito triste a gente ter que falar desses aspectos em ambientes em que deveria primar a saúde, né, no primeiro caso, e no outro, o desenvolvimento pleno de potenciais, né? Mas é realmente importante, especialmente nesse momento que você colocou de acolhimento e no momento que nós estamos, né, depois de 2 anos de pandemia, onde o corpo virou o centro das atenções, no sentido da biologia, né, no sentido da sua capacidade de contaminar, né, em termos negativos, né, mas, infelizmente, os pontos positivos da contaminação corpo a corpo, né, os pontos positivos de um acolhimento de verdade para esse corpo no ambiente escolar acabou não sendo tratado, né? Então, acho que é um momento feliz da gente falar novamente dessa questão, né? Porque acho que, especialmente agora, o que a gente vem assistindo, né? Não desse ano, já desde o ano passado, né? Quando as crianças voltaram para os espaços educacionais, é um quadro bastante assustador, né? Crianças com muita dificuldade de adaptação, crianças apresentando atrasos de desenvolvimento, né? Questões psíquicas intensas, né? Distúrbios de sono, quer dizer, um quadro onde esse corpo biológico, né? Esse corpo afetado por todas essas questões, acabou produzindo sintomas, né? Acabou produzindo obstáculos ao bom desenvolvimento da criança, né? Então, no momento em que a escola vai se abrir novamente para acolher esses sujeitos, né? E também os educadores e os pais, é importante que a gente possa entender qual é o verdadeiro lugar do corpo. É interessante que a escola se ocupa todo o tempo do corpo, mas, de alguma forma, não se ocupa nunca dele, né? Eu estava relendo um trabalho de 97 da querida Sônia Maria Rocha Sampaio, que é uma professora doutora lá da Universidade Federal da Bahia. E esse trabalho é de 97, né? Mas é um trabalho que me ajudou muito quando eu estava construindo meus estudos de mestrado, né? E nesse trabalho ela diz o seguinte: na sala de aula reina imperativa a distância entre os corpos. As crianças estão o tempo todo sendo admoestadas a não se tocarem, a não estabelecerem relações de proximidade física. E, por vezes, a fala da professora pode ser extremamente dura ou humilhante. No primeiro, aí ela cita um exemplo, né? Numa das falas que ela recortou, ela vê que podemos ver a criança ser comparada aos animais. Vocês não são gente pela maneira como as crianças estavam sentadas ou estavam se portando. Quando utilizam seus corpos numa relação que parecia ser mais de camaradagem, de familiaridade. O movimento arrebatado é coisa subhumana, pertencendo apenas aos animais, usados aqui como um verdadeiro xingamento ou acusação. Então, só para trazer, né, quer dizer que muitos já se ocuparam de falar dessas questões, de denunciar essas questões, mas o que a gente vê ainda hoje é uma busca sempre de alienação desses corpos, né, de anestesia desses corpos, como se eles não fizessem parte de todo o processo de aprendizagem, né? Como é que você tem visto, assim, já que isso é um trabalho de 97, né? Como é que você vê essa evolução, né? Já que você está dentro da universidade formando profissionais, você vê alguma mudança nesse quadro? Olha, Eduardo, eu queria dizer que eu vejo mais do que realmente vejo, né? Porque a gente ainda tem uma ideia de disciplina, né, envolvida com a escola, e que necessariamente são corpos parados, né, sentados. Eu costumo muito falar isso em relação à educação infantil, especialmente, né, quando a gente vê cadeiras para todas as crianças dentro das salas de aula, isso é um sinal
né, de como se trabalha com as crianças ali, porque se você tem uma outra perspectiva pedagógica, você não precisa ter cadeira no número de crianças que você tem naquela turma, né, porque você precisa de espaço para outras coisas acontecerem. Então, isso, por exemplo, quando às vezes falo com pais que estão procurando escola, estão nessa busca, isso é uma das dicas que eu dou, né, dependendo da escola que querem, quantas cadeiras tem. É um cotidiano, na maioria das instituições, eu arrisco dizer, ainda com essas questões relacionadas às crianças, e que crianças mais ativas, né, crianças que buscam se movimentar mais do que aquilo que é permitido, por exemplo, são às vezes, eu diria, duramente repreendidas e reprimidas, né? Então, isso ainda é muito presente. A gente, como eu falei, né, no início, aqui na Infância que a gente tem um trabalho enfim, o trabalho é basicamente no chão, né? Então, tem algumas questões que a gente não usa o mobiliário para as crianças se sentarem à mesa. Ela é usada em momentos muito específicos, são crianças pequenas, né? Eu estou falando de um trabalho com crianças até de 1 a 3 anos de idade, especialmente, vou focar num tipo de trabalho que a gente faz aqui, que é o Projeto Brincante. Isso é muito difícil, por exemplo, eu que faço pesquisa em escola, formação de professores, quando a gente fala lugar de trabalho com as crianças no chão, tem sempre um estranhamento, né? Porque o chão, essa ideia, né, da possibilidade de movimentação, da possibilidade de encontros entre essas pessoas, né, com os seus corpos, com a sua corporeidade, com as suas emoções e seus afetos, isso ainda está distante, sabe, dos cotidianos. E aí você faz referência à pandemia, a esse contexto. E eu lembro que participando de lives, de alguns momentos de formação com professores, e toda a preocupação, como é que vai ser voltar, porque educação infantil é toque, é afeto. Eu lembro que uma das lives eu falei assim, gente, eu estou tão feliz ouvindo isso, porque eu gostaria mesmo que fosse. Causa um certo estranhamento, né? Falar assim, mas porque algo que é tão fundamental e que de verdade não está tão presente nas escolas, né? Essa preocupação com a possibilidade do toque, do abraço, do afeto vivido através dos corpos também, se tornou um ponto de luta, vamos dizer assim, né, dos profissionais de educação infantil. Como é que a gente volta se não pode isso? Eu falei, que bom que a gente está preocupado com isso, né? Porque se a gente puder ficar mais atento, né? E aí, você estava falando, né, a gente trazendo esse contexto de pandemia, o lugar do corpo como um lugar, um cuidado com o corpo no sentido mais biológico, da doença, enfim. Uma coisa que eu acho bastante importante a gente falar aqui, Eduardo, é essa ideia da saúde, do corpo saudável, do sujeito saudável, e que aí não me faz, ou melhor, me faz precisar falar, né, de um bem-estar que a gente observa pelo corpo no espaço, pelo corpo na relação com os outros, e isso na escola é muito importante, né? Crianças que estão bem, né, que estão saudáveis, aí é um saudável que é físico, né, mas um saudável que também é emocional, afetivo. Elas brincam, elas exploram o espaço, elas têm corpos, né, que você vê que estão leves, com tônus, né, baixo, bom, dependendo da situação, né, dependendo da brincadeira, esse tônus vai estar baixo, mas queremos dizer assim, um corpo que está inteiro, vivendo aquilo que está sendo oportunizado na escola, né? Então, a gente também pensar nesse conceito, nessa ideia de saúde, né, do saudável, como que a falta dessas interações, da relação com outras pessoas, também trouxe uma dimensão bastante importante. Você já fez referência a isso, de crianças com questões de desenvolvimento. Eu aqui na Infância Arte costumo dizer que daqui a algum tempo a gente vai ter algum quadro que vai ser nomeado de alguma coisa pandêmica, né? Vai ser algo que a gente vai estudar e vai definir como uma característica específica de um desenvolvimento de tempo de pandemia, sabe? Porque eu vejo aqui crianças que chegam, por exemplo, com sinais que a gente poderia, talvez, enquadrar num quadro do transtorno do espectro do autismo, né? E que, na verdade, são questões que são contextuais desse momento que ela viveu até então, e quando ela pode viver outras experiências, esse desenvolvimento de questões que estavam, vamos colocar assim, em atraso, acontece, né? Então, não sei, uma primeira tempestade de ideias a partir dessas suas primeiras questões, provocações, que tem me mobilizado muito no acompanhamento das crianças, né? Nesse período, e no pensar
qual a nossa tarefa, qual o nosso lugar, qual a nossa função como educadores em espaços coletivos, seja aqui em Fanceart, que é um espaço não escolar, ou seja, especialmente nas escolas, porque as crianças passam muito tempo na escola. Quando a gente fala de educação infantil, de creche, muitas delas horário integral, que espaço é esse, né, que há para os corpos, né? Se é esse lugar de disciplinarização, né, de docilização, para usar um termo Foucaultiano, ou um espaço mesmo para que esse corpo, essa pessoa, né, que vive, que está no mundo com o seu corpo, possa viver a potencialidade, a intensidade das suas necessidades, dos seus desejos, dos seus afetos, das suas emoções. Então, acho que tem muitas questões, né, para a gente pensar. São muitas. Eu, inclusive, fiquei pensando que esse tema ele não cabe numa live, né? A gente vai ter que desenvolver um evento para falar desse tema, né? Porque é um tema tão interessante, tão amplo, que eu acho que seria interessante ouvir outras vozes, além das nossas, né? Para que a gente pudesse ampliar essa discussão, colocá-la mesmo em pauta, né? Para que ela seja algo que esteja na boca dos educadores. Como eu li esse excerto aqui da nossa colega baiana, né? E ali coloca um momento onde o professor se coloca de uma maneira bastante agressiva, eu queria fazer uma ressalva em relação à formação dos professores, né? E eu descobri um artigo muito interessante que menciona um estudo de 2013, onde foi feito um levantamento das disciplinas que abordavam a temática corpo, de todas as maneiras, né? Simplesmente mencionasse a questão do corpo nas universidades federais com graduação em pedagogia, né? Nessa pesquisa, então, aparece que 17 dessas universidades apresentam essa temática na sua formação dos professores. Contudo, apenas 10 têm disciplinas mais abrangentes sobre o tema e nenhuma delas coloca o corpo de uma maneira absoluta como, primeiro, fonte de toda e qualquer aprendizagem, né? E fonte de uma vida intersubjetiva potente e viva, né? Então, assim, é importante dizer que os professores, os educadores, assim como os médicos dentro do hospital, né, por causa das suas formações, muitas vezes não percebem, não levam em conta, né, essa questão dos afetos, essa questão da intersubjetividade advinda do corpo a corpo, né, da relação corporal. Só reproduzem, né, o que todos nós vivemos nas escolas, na maioria das escolas, o quadriculado, onde os corpos são confinados e apenas as cabeças são disponibilizadas para o aprender, né? E também todo o movimento de domínio de turma, né? Assim, a cobrança para que o professor domine sua turma, iniba a indisciplina, considerando que a indisciplina, e depois de tantos anos de pesquisa, onde isso já foi totalmente negado, né? Que a indisciplina é um antônimo de aprendizagem, né? Quer dizer, então, assim, a possibilidade de um corpo vivo e pulsante nas relações escolares, né, é algo que, de fato, é uma determinação social, né? É uma determinação que todos nós aprendemos desde tenra idade, né? Então, o educador que deseja fazer diferente, ele normalmente se vê em apuros, né? Se vê numa situação muito difícil, né? Algumas instituições o repreenderão. Eu me lembro uma das palestras, né, que a gente vai dando, vai ouvindo coisas, né, da plateia, né? E uma das pessoas nessa palestra que eu estou me recordando, me fala que um dia ela abriu espaço, uma clareira nas carteiras, né? Foi com a turma para o chão e estava fazendo trabalhos ligados à aprendizagem da matemática, né? E quando, isso já numa turma de fundamental, né? Já não de educação infantil. Na educação infantil ainda tem algumas possibilidades maiores, né? Mas, mesmo assim, é como você falou, já há
cognitificação, vamos dizer assim, um corte, né, muito precoce. Mas deixa eu terminar o meu exemplo. Então, ela colocou que estava lá a turma absolutamente envolvida, todos muito integrados, as aprendizagens borbulhando, e aí passa eu não me lembro mais agora se era uma orientadora, se era alguém da direção, alguém da coordenação escolar, chama ela fora da sala, né, e diz que ela acabe com aquela bagunça imediatamente, que aquilo é impossível, que aquilo não pode ser feito, que a escola não admite aquele tipo de confusão que ela estava promovendo dentro de sala. Né? Só para dar um exemplo bem singelo, né, de como é que, muitas vezes, quando você vai na contramão, né, desse movimento que já é hegemônico, né, que já é uma crença, né, você sofre tanto quanto as crianças quando querem se mover. Né? Muitas vezes sendo desqualificado como profissional, né? Sendo impedido até de continuar na instituição, se você for ousado demais. Né? Então é muito importante a gente entender que existe uma macroestrutura que determina as nossas ações na vida, né? Que determina as nossas ações e como a gente valoriza ou não determinados aspectos quando vai, por exemplo, formar um profissional de educação. Né? Então, assim, só para dizer que eu não estou acusando os educadores, né, de não valorizarem o corpo, mas estou constatando que, infelizmente, nós temos algumas deformações profissionais em várias áreas, não só na educação, que impedem a gente de valorizar os fatores verdadeiramente humanos, né? E aí me recordo de um outro fato, também muito emblemático, que na época onde nós tínhamos lá na UERJ, só que no Maracanã, cursos de pós em dificuldades de aprendizagem, né? Houve períodos em que nós tínhamos 2 turmas de 40 professores. Ué, por que será que tanta gente está desesperada pelas dificuldades de aprendizagem? Se a gente for ouvir o que Maturana e Varela nos ensinam, né? Que é a enação, que é o corpo em ação, não é? Que vai gerar todo e qualquer aprendizado, o que será que acontece com nós todos, né? Que somos confinados a uma carteira, que somos confinados a diminuir o nosso movimento ao máximo para que o nosso foco de atenção fique dirigido para a fonte de saber, que é o mestre, né? Obviamente, o que se produz é uma borbulhante quantidade de crianças com dificuldades, né? Que não puderam ir ao concreto, que não puderam viver com seus corpos aqueles aprendizados, né? E aí, por consequência, apresentam graves dificuldades. Eu costumo dizer, particularmente, que essas são as crianças mais saudáveis da escola, porque elas nos denunciam, né? Elas nos devolvem esse mal-estar, e a gente fica com... Porque, só para clarificar, né, para quem não sabe, né, a diferença entre dificuldade de aprendizagem e distúrbio de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem não tem uma causa objetiva, clara e definida. Né? Então, assim, a gente nunca sabe por que uma criança não aprende. Exceto se ela tem uma deficiência mental, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, que então vão gerar uma questão em que, mesmo assim, ela vai aprender, só precisa a aprendizagem ser adaptada. Né? Mas numa criança dita normotípica, quando ela não aprende, o que será que está acontecendo? Né? Não, provavelmente, a minha hipótese é normalmente essa, né? O seu corpo não está podendo interagir com o ambiente. Né? Você lança de novo vários fios, né? Para a gente agarrar e puxar, como você disse, a gente precisaria de um evento e, vamos dizer assim, mesas específicas para cada um desses fios, porque tem muito assunto mesmo. Mas, indo de trás para frente do que você falou, né? Essa questão das dificuldades de aprendizagem, isso é uma coisa assim, com todo o cuidado do mundo, Eduardo, eu vejo algumas características que são rapidamente classificadas em alguns transtornos, né? Que eu sou o tipo de pessoa que sou muito reticente, né? Com alguns laudos que acabam sendo buscados pela família, pela escola. Conversava sobre isso agora durante esse período de carnaval com uma família amiga, enfim, porque às vezes nomear algumas coisas parece que tranquiliza todo mundo, né? Acha um nome e diz assim, então é isso, é por isso que ela está tendo dificuldade, quando na verdade... quero ser muito cuidadosa com isso que eu vou dizer, mas certamente você me entende, mas, enfim,
como que as experiências que a criança foi vivendo desde muito pequena, dentro da família, porque a gente está falando da escola, né? Você traz uma questão de deformação, que envolve formação de profissionais, mas que está no social, na verdade, né? Essas questões são muito mais amplas do que os contextos profissionais e do que a escola. Na verdade, a escola só tem essas questões porque a gente vive uma sociedade que também é bastante repressora com o corpo em muitos sentidos, né? Então, assim, o quanto que a gente busca nomear coisas e particularmente, eu penso que algumas questões que depois a criança lá com 7, 8 anos vai acabar ganhando um laudo específico de alguma coisa, são produções pedagógicas, eu diria. No sentido do que essa criança viveu de experiência até então e que se instala algo que aí, depois de algum tempo, acaba virando algo que vai ser nomeado como um transtorno, mas que não tem uma causa mais específica, né? Biológica, neurológica, auditiva, enfim. Mas isso é muito papo, mas que tem muito a ver com isso que a gente está falando, com a possibilidade dessa criança ser ela, inteira, nas relações que ela vive, na escola, porque a gente tem os padrões e a gente tende a enquadrar todo mundo nos padrões, né? Há uma exigência, às vezes, de perfeição nas coisas para crianças tão pequenas e que aí lidar com o erro, lidar com a dificuldade se torna muito difícil para essas crianças e para suas famílias, né? Então, são muitas questões quando a gente entra nessa seara que, para mim, cada vez mais, quanto mais eu tenho estudado, mais eu chego à conclusão que pelas possibilidades desse sujeito estar pleno, inteiro, na escola, nas relações que vive. Vamos focar aqui na escola, né? Eu trouxe a dimensão social, familiar, porque isso tudo está junto, né? E aí você traz a formação de professor e você sabe que isso, para mim, é algo que eu quero, né? Pretendo investir, de trazer essa questão do próprio professor olhar para o que é a sua corporeidade, a sua possibilidade de lidar com o seu corpo, com a expressão, a manifestação do seu desejo, na verdade, até a identificação do seu desejo. Você sabe, você acompanhou o meu processo, né? Tem acompanhado, quanto eu posso falar disso assim, de experiência própria, ou quanto uma formação de alguém que foi bastante enquadrada, né? De alguém que cabia muito bem nos modelos, né? Da boa aluna, da ótima aluna, daquela criança, né? Até recentemente eu repostei um desses pensamentos que circulam por aí, alguns falam muito para mim, eu acho que servem para falar para outras pessoas, assim, aquela criança que sempre foi elogiada por não dar trabalho, né? Ela carrega consequências para o resto da vida, muitas delas, mas essa fala especificamente era querer dar conta do mundo sem precisar de ninguém, porque você não dá trabalho, mas são muitas outras questões que estão em jogo quando a gente tem um corpo que foi marcado por essa disciplinarização, por uma necessidade de atender a determinados padrões e que isso vai constituindo a nossa subjetividade, que se manifesta necessariamente pela forma como a gente vive o corpo, como a gente vive o nosso desejo, como a gente vive as nossas necessidades, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a relação com o outro. Você traz, né, a dimensão intersubjetiva, que, enfim, é o que nos constitui, né? As teorias que nos sustentam para pensar desenvolvimento são teorias, né, intersubjetivas, né? Nos constituímos na relação com os outros. Então, olhar para essas questões, e aí vou voltar para o fio da formação, porque você traz algo que, quando a gente fala algumas coisas, né, às vezes um tom de crítica em relação ao que acontece na escola, pode parecer que a gente está colocando a culpa ou a responsabilidade no professor, no sujeito professor, né? E é entender que é o professor como essa categoria generalizada, né, de uma profissão que traz marcas de um determinado modo de ser professor, de fazer escola, que aí você já deu alguns exemplos. Enquanto você estava dando os exemplos, eu me lembrei, olha, isso, Eduardo, há quase 20 anos atrás, quando eu estava com uma turma no município do Rio, a minha passagem pelo município do Rio foi breve, mas com experiências bastante importantes, né? E que quando eu estava com uma turma de primeiro ano, que são crianças de 6 anos, assim, o meu modo, né, de circular com as crianças pela escola, elas não andavam em fila, por exemplo, para sair da sala e ir para o pátio, não fazia fila, né? Simplesmente, tá na hora, tocou o sinal, tá na hora do recreio, só orientava, gente, não precisa sair correndo, atropelando todo mundo, não precisava fazer fila de meninos e meninas e sair, né? Aquela coisa, o refeitório tinha que subir 2 lances de escada, não subia eu na frente, como, né? Marcando o passo, todo mundo tem que subir a escada. Então já era assim,
é a turma da Bruna, com certeza. Podiam nem me ver, né? Então, eu lembrando dessas coisas, vejo como já tinha questões que eu já estava aberta para algumas coisas, claro que muito longe do que eu sei e posso hoje, mas como que já marcava, porque era a minha turma. Né? Uma vez que eu fui para o pátio, uma questão de matemática também, que eu fui para o pátio, levei giz, a gente fez um trabalho que envolvia o corpo para lidar, né, com algumas questões da matemática, um corpo que se movimentava, fiz atividade com a turma, saí, depois na sala dos professores, falei assim, foi você, né, que riscou o chão lá do pátio fazendo atividade com as crianças. Não podia ser outra pessoa, né? Então, como é que a gente fica marcado? E aí, só para... E tentando fechar esse outro momento de conversa aqui, como que, enquanto você estava falando e lembrando dessas experiências, o quanto que a gente ainda tem muitos movimentos que são individuais. Professores sozinhos que buscam uma formação que vá atender a isso. Professores sozinhos que buscam práticas que possam ser diferentes desse modelo de escola disciplinar, né, que está ali cerceando os corpos e lidando com a aprendizagem de uma forma, né, como se precisasse estar quieto, calado, as crianças não podem conversar entre elas, né, um modelo de atenção, né, de estar atento, que, enfim, a gente pode pensar tantas coisas do que é atenção, né, um corpo que está atento, que está presente, realmente envolvido. Então, o investimento numa dimensão mais coletiva, né, de instituição, ele é fundamental. Né? E aí, bom, pensando aqui a própria trans, né, a transpsicomotricidade, tem a inserção de um transpsicomotricista na instituição que necessariamente precisa fazer um trabalho não só com as crianças, né, Eduardo? Mas com os profissionais da instituição, com as famílias. Então, é um trabalho que está ali de uma atuação de um profissional diretamente com as crianças, mas que pensa a instituição, pensa os profissionais dessa instituição e a família, as famílias. Então, eu acho que a gente cuidar disso com mais atenção, e sempre que eu falo isso, eu lembro porque estou no lugar de formadora de professores também, né? Então, sabe aquela história quando você aponta o dedo? Isso eu aprendi há muitos anos atrás com um formador meu, né, dentro da igreja, né, quando você aponta o dedo tem 3 voltados para você, né, você aponta, tem 3 para cá, né, mas de assumir também, né, a responsabilidade de minimamente provocar a reflexão de que precisa de um movimento que seja coletivo, né, porque sozinho a gente consegue pouquíssimas coisas e muitas vezes menos ainda se não for um espaço com alguma abertura, né, com alguma validação para isso que você está tentando fazer, porque às vezes não tem. Né? Então, para ver como que também essa dimensão da formação, os sujeitos individuais indo buscar formação, é claro que é maravilhoso, né? Mas a possibilidade de efetiva transformação do que é esse lugar do corpo na escola acaba ficando muito reduzido se não for uma reflexão institucional e que traga junto a família, né? Para esse movimento, né? De se pensar a educação como um todo, que necessariamente se pensar e pensar a educação, né? Então, acho que são pontos importantes. Teve uma participante aqui que perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar. Vai ser ótimo ver e rever. E enquanto você estava falando, Bruno, eu estava achando que pode ser importante também conceituar alguns pontos, né? Porque, assim, nem todos que estão aqui conosco sabem o que é psicomotricidade, o que é transpsicomotricidade. Quando a gente está falando de um corpo intersubjetivo, um corpo que aprende, a gente está usando esse olhar, né, da psicomotricidade ou da transpsicomotricidade, que é a psicomotricidade com base no pensamento complexo e na transdisciplinaridade, né, porque a psicomotricidade diz que o homem é o seu corpo e não ele tem um corpo. Né, e que a partir dessa unidade entre corpo e psiquismo... Ih, Bruna caiu, nós vamos resgatá-la. Que a partir dessa unidade do corpo e do psiquismo, né, a gente consegue... reconhecendo essa unidade, né, a gente consegue perceber melhor as necessidades e as agruras que são enfrentadas ao longo desse caminho evolutivo do sujeito. Né? Então, a transpsicomotricidade foi uma busca de ampliar esse olhar da psicomotricidade, fazendo essa religação com saberes que ainda não estavam conectados com essa área, né? Que é o pensamento do querido Edgar Morin, que hoje já tem 100 anos, e que está maravilhoso, produzindo, vivo, incrível,
e que nos fala exatamente, muitas partes da sua extensa obra colocam o corpo como centro, né? Exatamente por entender que o corpo é muito anterior à capacidade de captação, de memorização desse corpo, ela é muito anterior a qualquer desenvolvimento cerebral. A gente tem esse equívoco, né, de colocar no cérebro a responsabilidade pelas aprendizagens, né, mas o cérebro é um organizador, é um selecionador, ele não, quem capta mesmo as informações, quem vai, de alguma forma, começar toda essa digestão de tudo aquilo que a gente interage, é a nossa corporeidade, né? Então, de fato, o que a gente precisa é do que Morin chama de uma reforma do pensamento, né? A gente tem uma lógica, que é isso que a gente estava dizendo, né? Quer dizer, quando a gente fala dessa macroestrutura, né? Então, não é lá o professor, lá na ponta, que é o responsável por tudo isso, mas é uma macroestrutura. A gente não vai poder entrar muito nisso, mas poderíamos dizer que existe aí um patriarcado, né? Existe todo um olhar social para determinadas questões que vão esvaziar esse lugar do corpo em prol de um controle, né? Se a gente for estudar Foucault, se a gente for entrar por toda essa possibilidade de compreensão dos adestramentos que a gente sofre, né? Nos processos de civilizatórios, vamos dizer assim, né? Mas como muitas vezes isso está a serviço, né, do capitalismo, a serviço de instâncias que, na verdade, a gente nem consciência tem, né? Então, essa macroestrutura, ela vai afunilando a nossa capacidade de pensar e vai nos determinando condutas, né? Então, quando você traz, por exemplo, a questão da abrangência do nosso trabalho, né? Um psicomotricista clássico, ele vai à escola, trabalha as crianças e vai embora. O transpsicomotricista, ele vai se ocupar das crianças, mas ele vai se ocupar dos professores, vai se ocupar das famílias, porque é preciso fazer um processo de sensibilização, né, já que isso todas essas assertivas que nós estamos colocando aqui, né, são uma forma de pensar bastante diferente da hegemônica, né, da habitual. Então você precisa sensibilizar as pessoas para ver se faz sentido para elas, né? Porque também é isso, né? Em estruturas em que isso não faça o menor sentido, nós não teremos a possibilidade de fazer essa sensibilização acontecer, né? Mas em estruturas que já percebem a falácia em que estão mergulhados, né, as consequências desastrosas, tanto para o desenvolvimento das crianças, quanto para a harmonia da equipe, né? Você colocou um fator muito interessante que a gente assiste às instituições, no lugar de trabalharem a unidade das suas equipes dentro das instituições educacionais, elas acabam gerando competições entre os educadores, né? Cisões por conta de valorizações que são feitas para um, não são feitas para outro. E nós, assim, nem começamos a falar nos corpos invisíveis, né? Nós estamos falando até agora do cotidiano normalzinho, né? Do cotidiano sem nenhuma diferença. E os corpos creep? Os corpos das pessoas com deficiência, será que tem lugar na escola? E os corpos das pessoas LGBTQIA+, será que tem lugar na escola? Agora, esses lugares estão sendo, quer dizer, agora, como resultado de muitos anos de luta de todos esses grupos, né, nós temos aí uma inclusão que foi enfiada goela abaixo, mas que infelizmente está tentando ser revertida, né? Nós temos uma possibilidade, né, de nomeação e de vivência da experiência trans dentro das instituições escolares, que hoje não pode ser mais negada, né? Porque a homossexualidade e a transexualidade já não são mais doenças previstas no Código Internacional, né? Então não podemos mais dizer que essas pessoas são doentes, temos que lidar com elas, e nem estamos falando nisso. Estamos falando ali da situação cotidiana, onde mesmo esses corpos totalmente adequados à lógica de homogeneidade, né, que não existe, mas que a gente tem essa fantasia de homogeneidade, né, de uma sociedade toda heteronormativizada, né, de uma sociedade branca, de uma sociedade rica, né?
Hoje ainda temos que não vamos poder mais jogar para debaixo do tapete, né, essas situações todas. E os corpos das pessoas negras? Né? Existem crianças negras nas escolas particulares? Existem professores negros nas instituições? Onde estão esses corpos na escola? Né? Isso, nem começamos a falar disso. Então a reforma, ela é uma reforma muito profunda e que nesse momento assim não tem como ser evitada. Você pode embarrear ao máximo essas transformações, mas elas já são passíveis de exigência por lei. Se você comete um ato de homofobia, você está indo contra a lei. Se você comete um ato de racismo, você está indo contra a lei. Mas como é que isso acontece? Que lei é essa, né? Se esses corpos praticamente não têm espaço, ou o espaço que tem são o espaço de um convite à adequação, né? Fanon fala sobre as máscaras brancas, né, que a população preta tem que usar para ser aceita socialmente nos espaços, né, para ocupar alguns poucos espaços, né, que são, na verdade, direitos de todos esses corpos. Né? Então, só voltando um pouquinho, se essa é uma questão macro, né, se é a nossa sociedade patriarcal que determina essa alienação dos corpos em prol do poder, em prol do controle, né? É claro que as famílias, esse papai, essa mamãe, ou essas mamães, ou esses papais que vão trazer essa criança para a escola, já estão também modelados e adestrados dentro dessa perspectiva. Né? Por isso é que não adianta você fazer um lindo trabalho dentro da escola, abrir espaços de liberdade onde a criança pode ser ela mesma, pode poder exercer a sua singularidade, e quando ela sai daquela porta, né, vai para o corredor, ela já não pode mais ser quem ela é. Quando ela chega em casa, então, muitas vezes é pior ainda. Né? Então, se você não trabalha todas essas esferas, não sensibiliza para que a gente possa desconstruir essa lógica naturalista, né? Essa lógica que impede a gente de enxergar o que está diante dos nossos olhos. Né? Se a gente não fizer um movimento em relação a isso, o sofrimento continuará acontecendo. Né? Eu ouso dizer, inclusive, que essa questão dos corpos, né, na educação tem ligação, inclusive, com a violência que é exercida sobre as mulheres. Porque assim, os corpos das mulheres, dentro da instituição educacional, são os mais adestrados de todos. Eu estava assistindo novamente a uma palestra da coordenadora de uma escola na Suécia, chamada Egália. E ela é uma escola que promove a equidade de gênero, né? Não existe nenhuma distinção de gênero na educação infantil. Né? As crianças têm acesso a todo e qualquer objeto, não há um uniforme que os diferencie em termos de gênero. Né? E aí ela estava, naquelas palestras curtas, né? Ela estava tentando sintetizar por que fazer isso. Né? E aí, lindamente, ela coloca uma esfera e ela divide essa esfera em duas partes e ela coloca como nós fazemos, por exemplo, no adestramento corporal dos meninos e das meninas. O que é admitido para as meninas? O que é admitido para os meninos? E aí, como exemplo, né, ela fala de outros, vários, vale a pena esse vídeo assistir, ela traz a questão do rosa. Né? O rosa, o percentual de rosa que uma menina pode usar. Uma menina pode usar 100% rosa. Ela pode usar o sapato rosa, meia rosa, calcinha rosa, calça rosa, blusa rosa e arco rosa na cabeça. Um menino hoje, porque há 30 anos atrás não, mas hoje ele pode ter uma camisa rosa. Mas mais do que isso, é demasiado rosa. Né? Para ele corresponder à masculinidade que vai assassinar as mulheres na rua, que vai estuprar as mulheres dentro de casa. Né? Então vejam como toda essa modelagem ela está ligada, como todas essas questões elas são ligadas, e aí o conceito de interseccionalidade é um conceito que nos ajuda muito. Né? Todas essas coisas têm uma interseção.
a questão racial, a questão de classe, a questão de gênero, né? E a gente não pode tratá-las de forma fragmentada e separada, né? A gente precisa lidar com todas elas ao mesmo tempo. E qual é a melhor forma de fazer isso, né? Lidando com os corpos, as corporeidades, porque elas são a ancoragem de todas essas identidades, da mais diferenciada à mais hegemônica, né? Então, assim, quando a gente começa a falar disso, as pessoas começam a dizer que nós estamos fazendo lavagem cerebral, nós estamos impondo, né, uma ideologia. E, na verdade, o que a gente está fazendo é sensibilizando as pessoas de que essas ideologias, porque aí são ideologias de fato, né, é que nos possuem de maneira muito destrutiva, né? Quantos adolescentes já se mataram porque não conseguiram encontrar nas suas instituições educacionais um espaço de acolhimento para a questão do gênero, por exemplo, né? Ou quantos adolescentes morrem, né, assassinados nas comunidades, né, especialmente, infelizmente, pelo próprio Estado, né, por ocuparem lugares onde os corpos não são valorizados, não são considerados gente, não são considerados sujeitos. Então, quando a gente fala de corpo, dentro da perspectiva da psicomotricidade, da transpsicomotricidade especialmente, a gente está falando de existências, né? Como é que um sujeito pode ter uma existência plena, né, em todos os seus espaços? Nos espaços. Qual é o primeiro espaço? O espaço familiar, né? Muitas crianças, por exemplo, muitos adolescentes, são mandados embora de suas casas por não corresponder à expectativa de seus pais, por exemplo, em relação a gênero, né? Você vê quantos absurdos são cometidos exatamente por essas possessões que a gente naturalizou e não questiona mais, né? Então, o que a gente está buscando aqui, o que a gente busca quando abre um espaço formativo ou quando abre uma casa de brincar, onde as crianças podem ser elas mesmas, né? A gente está buscando ajudar nessa reforma do pensamento, né? Ajudar nessa possibilidade de revisão, porque ela gera sofrimentos e, em último grau, morte, né? A gente não está só falando aqui da possibilidade ou não da criança fazer bagunça na escola, né? Não é simplório dessa maneira, ou de quanto seria bom se as crianças fossem para o pátio e serem recebidas afetivamente com beijinhos na entrada. Eu, particularmente, acho isso muito pueril, né? Uma sugestão muito pueril, né? Assim, a gente precisa realmente de uma reforma. Você traz questões que, assim, como você disse, né, a gente vinha falando de um espectro, vamos dizer assim, dentro do que se considera normal, né? E a gente já olhar para isso, o quanto que as crianças, os professores, as famílias não têm o espaço de viver, né, inteiramente o que são dentro da escola. Imagina quando a gente vai tratando dessas outras questões que já fogem, né? Dos padrões, do que é considerado normal, né? Então, isso esbarra em muitas questões, né? Eu sempre procuro dizer isso, né? Estão na gente, né? Não está no outro, sabe? Eu acho que também a gente olhar para a nossa forma de pensar o mundo, de se pensar no mundo, porque nós estamos nessa sociedade, fomos formados por essa cultura, trazemos essas marcas na gente, alguns mais, outros menos, né? Também tem as verdades que a gente assume, que a gente, nas quais a gente se ancora na vida, né? Então, Eduardo, assim, você vinha falando e tantas questões, e aí são muitos exemplos, né, de cotidiano de escola e um exemplo que acaba se tornando meio clássico nessa discussão, mas que eu acho que ainda vale a pena falar, né, que é a questão dos brinquedos, das brincadeiras, né, que envolvem as crianças, né, o quanto que muito cedo algumas coisas já são interditadas para meninos ou interditadas para meninas, e a gente está falando de crianças brincando, né, com artefatos materiais que estão na cultura, na sociedade. Por que um menino não pode parar na cozinha, pegar uma panelinha e fazer comida, né?
ou pegar uma boneca e cuidar da boneca, e a menina não pode, né, pegar uma bola e ela gostar de jogar futebol, ser a brincadeira preferida dela, por exemplo, no recreio e tal. Coisas que estão numa dimensão mais, vou botar assim, mais simples, né? Mas que estão tão arraigadas, e nem com isso a gente já conseguiu mexer, porque você falou aí de questões que a gente já avançou, como muitas coisas, né? Algumas a gente avança no aspecto legal, e isso é importante, né? Mas a gente sabe muito bem que, em muitos sentidos, a lei só não garante, né, mudança, porque é mudança de pensamento, é como você traz o Morin, né, como a referência, né, para pensar uma reforma de pensamento, é muito mais complexo, né? Mas são algumas ações que são importantes para nos chamar a atenção para outras formas de estar no mundo, de lidar com as pessoas nesse mundo. Né? Eu tenho um cuidado, assim, que eu costumo dizer isso quando eu estou, enfim, quando eu estava efetivamente como orientadora pedagógica numa creche pública no município de Caxias. Hoje eu estou ainda em Caxias, mas no espaço, né, da Secretaria de Educação. Como que a questão da religião, por exemplo, muitas vezes, né, nos faz olhar para as crianças e para determinadas práticas, como se a escola fosse uma extensão, né, daquilo que é uma opção privada, vamos dizer assim, né, da minha escolha, daquilo que eu posso viver como a fé que eu professo. Eu digo isso com bastante cuidado, até porque eu tenho a minha também, né, e qual é o lugar de, como educadora, como professora, como formadora de professores, mostrar que uma coisa não necessariamente precisa invalidar a outra, né? O cuidado de entender que eu tenho o direito de professar a minha fé, de ter aquilo em que eu acredito, né? Até defender isso com o meu exemplo, e muitas vezes um exemplo que deveria ser mais acolhedor, né? Mais compreensivo em relação às diferenças, né? E como isso está bastante presente no cotidiano das escolas. Então, as questões são muito complexas para a gente pensar essa possibilidade. Eu quero voltar a essa ideia, né, do sujeito ser pleno no espaço em que ele estiver. E aí você traz, isso começa na família. E aí eu vou voltar para questões que são desde das crianças não poderem, por exemplo, explorar o espaço e determinados materiais com alguma liberdade, né? Sabe, a gente volta para aquilo que também é mais miudinho, assim, mais básico na vida de tantas crianças, de bebês, sabe? Que quando a gente vê, já chegam muito cedo, muito novos e já com muitos cerceamentos para viver o seu próprio corpo, para viver o seu movimento, para viver a exploração dos materiais, do ambiente, a relação com as outras pessoas, né? Então, é um tema que mexe com muitos fatores, né? Alguns deles um pouco mais difíceis, às vezes, de serem trabalhados e abordados por estarem também relacionados a outros aspectos, né, da dimensão da vida humana, da cultura, mas que impactam bastante, né, o nosso modo de acolher, né, de lidar com o outro como ele é, né? Quando você traz essa questão, né, da religião, me recordo diretamente da questão do conceito transreligião, né, do Edgar Morin, né? Quer dizer, quando ele traz a importância de nós aprendermos com as religiões o que elas têm em comum, né? No caso da nossa formação, da nossa pós-graduação, no sentido de não de abraçar os dogmas, porque não seria o nosso objetivo, né? Mas de entender que há todo um conhecimento sobre o humano em cada uma das religiões, das diferentes religiões, e que todas elas, na sua base, né, elas promovem e propõem o amor, né, propõem a aceitação. Algumas vão criar dogmas que vão colocar alguns para fora desse lugar de amor. Mas, enfim, quando a gente pega essa parte, a prática de base, né, entendendo que religião vem do latim religare, né, quer dizer, quando a gente percebe a potência que tem o afeto contido nos exercícios religiosos, olha quanta potência maravilhosa pode ser usada
em benefício do sujeito, em benefício da aceitação das diferenças, né? Como você disse, eu não preciso abrir mão das minhas crenças pessoais para aceitar o outro e deixar ele ser quem ele é. Eu posso ter as minhas escolhas, né? E a partir delas seguir a minha vida com felicidade e alegria e ao mesmo tempo ver o outro com escolhas opostas às minhas, vivendo também o direito de ser feliz e de caminhar, né? Porque na essência, se você se considera uma pessoa religiosa, você está conectado com a positividade, com a amorosidade, com a abertura, com a solidariedade, né? Com o respeito pela vida, né? Que é a essência de toda essa base, né? Então, nada precisa estar de fora, nada precisa ser jogado fora. O que é importante é que a gente não se deixe dominar, né, pelos dogmas. Por exemplo, mencionei o capitalismo. Sim, quando não teremos o capitalismo? Então, Eduardo, você é irreal? Você está esperando uma revolução? Está esperando Marx renascer? Não, eu sei que a gente vai estar submetido a esse peso, né, durante ainda muito tempo. Eu, com certeza, não verei essa transformação pessoalmente, né? Mas, se a gente não acorda para que essas premissas que estão nos massacrando podem ser utilizadas de uma forma pelo menos um pouco menos lesiva, né? Realmente a gente vai continuar se submetendo a um nível de violência, a um nível de destruição, né, muito acentuada. Eu estava comentando com você outro dia, eu fico muito preocupado, né, com a destruição que algumas crianças estão vivendo, né, dentro das suas próprias famílias, por conta das famílias estarem, não no sentido da família tradicional ou não tradicional, mas no sentido de figuras de referência, né? O que é uma família, né? Para uma criança? É um lugar de segurança, é um lugar de referência, é um lugar de aceitação. Nos primeiros 3 anos da infância, a criança o que mais precisa é de ser quem ela é. Não há nenhum adestramento que seja interessante nesse primeiro período, né? E mesmo assim ela vai aprender milhões de coisas e milhões de costumes nesse período. Mas se você pelo menos não a cerceia demais, dá a ela a sensação e a ilusão, talvez, né, de potência absoluta, quando ela tiver condições realmente, a partir da sua unidade, né, quando ela tiver condições de lidar com frustrações mais graves, ela vai conseguir fazer isso de uma maneira mais potente, né? Ela vai entender que aquele limite é intransponível, mas ela não vai associar aquela intransponibilidade a algo que esteja nela, a um erro dela, né? Como sujeito. Ela é uma pessoa errada, ela é uma pessoa né, desviante, ela é uma pessoa que não corresponde, né? Se a criança vive com a sua potência plena, né, pelo menos essa primeiríssima infância, né, ela tem toda uma chance de lidar com as adversidades, inclusive com as maldades, né, de uma maneira bastante mais saudável. Mas o que está acontecendo é uma dissociação, né? Nós estamos muito distantes de nós mesmos, né? E quando a gente fala isso, distantes da nossa própria corporeidade, como você já mencionou várias vezes. Então, qual é o processo, né? Já estamos nos encaminhando para o encerramento, né? Então, quais seriam as saídas para isso tudo, né? Sem dúvida, uma reforma. Uma reforma que já vem acontecendo graças à luta de vários grupos, né? De vários grupos que não se conformaram em permanecer num lugar de submissão e exclusão. Então, hoje nós somos obrigados a testemunhar que há, sim, crianças transgêneros, sim, há crianças negras, sim, há crianças com deficiências, sim, há sujeitos que vivem suas vidas de uma maneira diferente das que nós sempre idealizamos como normais, né? E elas têm direitos, elas têm que ter garantias, né, de direitos. Então, quando a gente fala de direitos, né, a gente precisa adequar, né? Será que a escola está realmente dando esses direitos a todos esses corpos que nela estão?
os direitos de existir, os direitos de poder interagir, de se desenvolver, de ocupar o seu lugar no mundo, né? Então, no nosso ponto de vista, o que vai poder ajudar isso? O que vem ajudando, né? Porque há 22 anos a gente vem ajudando profissionais da educação e da saúde que não conseguem estar felizes, né, com essa situação, não conseguem se acomodar nesse lugar de poder e saber, né, e que vão, então, buscar um mergulho para que, tanto pessoalmente quanto teoricamente, né, possam se alimentar para fazer diferente, né? Então, obviamente, fica o nosso convite, né? Conheça a pós-graduação em transpsicomotricidade, conheça a formação em transpsicomotricidade, para ver se ressoa em você, se você se sente chamado, né, a fazer parte desse grupo que busca lutar por uma reforma de pensamento, por uma reinclusão do corpo na educação, né? É uma loucura falar isso, mas é fato, é o que é realmente a lacuna maior que a gente tem. Uma reinclusão do corpo da criança, uma reinclusão do corpo do educador, uma reinclusão dos corpos das famílias, né? No sentido desse lugar de uma possibilidade plena de existência e uma busca real de conviver com as diferenças, né? Então, para você poder atuar, ajudar, né, as instituições a dar esse salto qualitativo, você precisa se fortalecer. Você precisa se ancorar, especialmente em você mesmo, né? Mas em algumas teorias muito significativas que a gente trabalha, algumas a gente falou aqui hoje, né? Então, fica o nosso convite, nós estamos abertos, né, a uma nova turma que vai iniciar esse ano, aqui no Rio de Janeiro. Nós normalmente trabalhamos em 5 cidades no Brasil, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo e Goiânia, mas no momento, por conta da pandemia, só estaremos abrindo aqui no Rio, né? Então, fica o convite para quem desejar fazer parte da turma 2022, né? Nessa trajetória de 22 anos de formação, né? de auxílio nessa busca incessante de que a gente encontre uma forma, né? de sensibilizar as pessoas para que elas entendam que essa reforma do pensamento não é para beneficiar um subgrupo, não é para beneficiar os desviantes, não é para beneficiar os excluídos, mas é para nos beneficiar a todos, né? Para nos beneficiar enquanto sociedade, né? Claro que não temos a pretensão de que vamos fazer uma reforma planetária, mas se a gente não começa num grãozinho, no que é possível para a gente atuar, porque sempre é possível fazer alguma coisa, isso é importante que a gente também não perca de vista, porque a gente tem também um discurso muito repetitivo, mas nada muda, a gente não consegue mudar, e aí nada é feito, e sem dúvida, se nada é feito, nada acontece, né? Então, fica aí o nosso convite. E queria que você falasse um pouco da Infanciarte, que é um espaço também bastante raro, né? Nós tínhamos o Crescendo lá na Barra, que infelizmente não sobreviveu, né, à pandemia, essa questão toda. Durante muitos anos nós tínhamos um espaço de livre expressão lá na Barra para os bebês e crianças pequenas, né? E existe ainda alguns espaços, porque é muito interessante entender que existem muitos centros de desenvolvimento, né? Houve uma febre e se abriram muitas casas, muitos espaços onde se diz que se brinca e onde se diz que a criança tem liberdade. Mas, de fato, raros são esses espaços de forma que realmente acontecem de uma maneira coerente. Então, como eu adoro o trabalho de vocês, é um trabalho seríssimo e tem a transpsicomotricidade, mas não é só a transpsicomotricidade, queria que você falasse um pouquinho, porque é uma ilha, né? É uma ilha que a gente precisa estar sempre alimentando para que viva muitos e muitos anos, para que as crianças possam estar e usufruir dessa riqueza. Bom, primeiro te agradecer, né, pelas palavras em relação à nossa instituição. Enfim, a Infanciarte tem no nome Casa de Brincar, né? A gente aqui, sempre que recebe as famílias, sempre que a gente fala sobre isso, a gente chama a atenção que o brincar aqui não é recreação. Acho que é importante essa distinção, né? Com todo respeito pelos recreadores, enfim. Não, porque as coisas têm o seu lugar, né?
é essa, que aqui, como um espaço educacional, a gente vai entender o brincar numa dimensão pedagógica, o brincar como um fator fundamental no desenvolvimento da criança, como uma linguagem da criança. Então, por isso não é recreação, a distinção a gente faz porque geralmente a recreação tem um adulto que conduz as crianças, né? Ele diz mesmo que as crianças têm que fazer, né? No caso aqui, para a gente, o brincar, o lugar do adulto é desse adulto que prepara o espaço, prepara o ambiente, seleciona os materiais, organiza esses materiais de uma forma que a gente diz que são convites para a ação da criança. O que a criança vai fazer com esses materiais, na relação com as outras crianças, na relação com esses adultos educadores, é ela que vai mostrar, né? Então, quando a gente fala do brincar livre, da livre expressão, e acho importante dizer isso, porque para a gente isso é muito importante, e a gente precisa esclarecer isso muitas vezes, especialmente para as famílias, não é que pode tudo, né? Porque os limites, os enquadros, eles são fundamentais. A questão é que como que os limites e os enquadros aparecem? Eles aparecem pelo próprio espaço, eles aparecem pelo próprio material que está sendo oferecido, mas também porque aqui, de uma maneira geral, os limites são cuidado, que são, enfim, as consignas da trans também, né, no início das sessões, né? Cuidar do próprio corpo para não se machucar, cuidar do corpo do outro para não machucar o outro, né? Cuidar do espaço, dos materiais, essas são básicas. Alguns cuidados básicos dependendo do material, isso existe, né? A gente orienta as crianças que a madeira não vai para a água, porque um objeto de madeira na água se estraga, então isso é importante, né? Então pode tudo? Não, não pode tudo. Mas aquilo que não pode, ele está muito, muito situado no que é realmente fundamental para garantir a segurança, como eu falei lá no início, né, de saúde, que é a saúde física e emocional. Uma criança, para brincar, ela tem que se sentir segura física e emocionalmente. Então, é isso que a gente procura garantir aqui para as crianças, um espaço de liberdade mesmo, as crianças podem se sujar. A gente pode montar um lindo contexto de artes com a Ana Lúcia, que é transpsicomotricista, que trabalha aqui com a gente, que faz também algumas atividades de arte, de exploração sensorial. Ela é mestra em criar, porque é arte educadora também, então cria contextos esteticamente maravilhosos, convidativos, com materiais bastante interessantes. A gente costuma dizer, se eu ofereço potinhos de tinta natural, coloco junto esponjas e pincéis, isso é um convite. Mas a criança pode pegar esse potinho de tinta e virar no corpo dela e deitar sobre o papel e os pincéis e as esponjas nem serem usados. Isso é um exemplo, né? De como que as crianças... O que a gente tenta aqui é que as crianças possam viver efetivamente as necessidades, os desejos do seu corpo, a ideia de observar esse brincar da criança como pistas do seu desenvolvimento psicomotor. Então, uma brincadeira que precisa ser potencializada porque ela aparece, né? As ações da criança nos mostram também algo que está acontecendo com ela em termos de desenvolvimento. Então, o que a gente precisa potencializar, ou aquilo que a gente está vendo que aparece na brincadeira que a gente vai precisar ajudá-la a lidar com essas questões, e é pelo brincar, pela possibilidade de ação, né, sobre os objetos na relação com as outras pessoas, o adulto educador como vou usar um termo que eu aprendi na trans, um parceiro simbólico importante, né? Não nem sempre simbólico, né, dependendo da atividade aqui, porque como parceiro simbólico traz outras dimensões, mas alguém que está junto, né, acompanhando essa criança e não direcionando essa criança, né? A gente diz que a gente... Interessante, assim, eu acho uma coisa bastante interessante, porque assim, vocês têm a transpsicomotricidade com essas características todas que a gente já colocou, algumas que você ressaltou. Vocês têm, inclusive, atividades que são diretivas, atividades que têm um conteúdo, né? Mas é isso, o respeito pelo sujeito, né? O respeito pela forma como ele se comunica, que é essencialmente a sua linguagem. Por exemplo, a gente tem atividade de capoeira, de circo, que aí tem um pouco mais, né? Um convite um pouco mais direcionado, ou mais direcionado. Mas esse lugar da possibilidade de liberdade, eu vou dar um exemplo que acontece muito aqui, porque 2 de nossas salas têm aquelas portinhas, sabe? De ferro que usa. Geralmente quem tem cachorro em casa usa aquela portinha, que é uma porta, né, para a porta grande da sala ficar aberta, mas tem esse limite, né, de entrada e saída das crianças. Às vezes a criança vem para uma atividade, mas o que desperta o interesse dela é abrir e fechar essa porta. Isso é respeito. Sim, é o respeito que é o fundamental. Isso não é visto como um problema. Ela está interessada em brincar com a porta. Aos poucos, ela vai vendo o movimento das outras crianças, o que está acontecendo ali, e ela pode se voltar para a atividade que está sendo oferecida. E aí, só para finalizar, Eduardo, como que investir nesse tipo de trabalho, se a gente não faz um trabalho junto com a família, né, de dizer para ela o que ela está fazendo, por
que a gente está fazendo? Às vezes as famílias questionam, mas a educadora não faz nada, fica só olhando, porque dependendo da situação, a educadora está apenas acompanhando, ali, depois de ter organizado o espaço, observando, né, acompanhando, observando, para também pensar nas outras propostas, ou naquele próprio momento, ver uma determinada ação da criança, e às vezes um objeto, um material que não está ali disponível, mas que ela sabe que tem em algum lugar, e ela vai pegar e vai trazer para potencializar aquela ação da criança. Então, não é que ela não esteja fazendo nada, mas ela não está direcionando a criança para aquilo que ela imaginou que a criança poderia fazer com aquele material. Então... Por isso, né? É por isso que é tão importante esse trabalho, né, com o profissional, porque ele precisa não só estar sensível e aberto à linguagem natural da criança, respeitando a sua singularidade, como também lidando com essas demandas, né, sociais, culturais, que estão numa outra direção, né, que normalmente tem uma outra lógica, que tem uma outra forma de conceber, né, o desenvolvimento humano. Por isso é que é muito importante que o profissional se nutra, né, que possa estar se embasando, se trabalhando, se conhecendo, né, para que no momento em que um pai questiona se ele não está fazendo nada, se ele está fazendo alguma coisa, isso não fique como uma acusação, como uma desqualificação, né? Mas como um estranhamento natural, né? Para aqueles que não estão habituados com essa lógica, né? Com essa possibilidade de permitir ao outro ser ele mesmo, né? E isso ser a plenitude da sua educação. Quer dizer, a palavra educação, que também vem do latim, ex ducere, desenvolvimento de potenciais, né? Ela fica muito mais abrangente, muito mais rica quando a gente dá a condução à criança. É porque isso remete um adulto, como dizia o André Lapierre, um adulto verdadeiramente adulto. Um adulto que não tem questões infantis nele, de uma imaturidade muito grande, né? Ele vai conseguir suportar a desordem sem achar que a desordem está sendo ofensiva para ele, né? Sem achar que mesmo quando uma criança te mata, né, simbolicamente, ela não gosta de você, né? Quer dizer, isso tudo são preparos que são necessários, porque senão o que a gente vê é o que a gente assiste, né, em muitas instituições. A mistura do profissional com a criança, né? A criança fala alguma coisa e o professor, você não gosta de mim, você vem dar aqui um beijo na tia, né? Quer dizer, são coisas que falam de quê? Desse infantil no profissional, não na criança que está ali naquela interação. Então é muito importante que a gente acorde também para isso, porque na área, por exemplo, nas áreas psi, né, na psicologia, por exemplo, se tem consciência de que todo psicólogo precisa fazer uma terapia, né? Mas infelizmente nos processos educacionais isso não é fato, né? Então são raros os educadores que têm um trabalho pessoal, que têm um grupo de autoconhecimento. Então, após, no nosso caso, ela não é só um conjunto de disciplinas teóricas que a pessoa vai cumprindo e ganha um papel no final, né? É um mergulho profundo em si mesmo. Praticamente 1/3 da carga horária é destinada a esse mergulho. Ah, mas é terapia dentro da pós? Não, mas é um processo de sensibilização que às vezes até faz com que você ache que é importante procurar um processo clínico, né? Porque é isso, nós temos um distanciamento tão grande da nossa subjetividade que às vezes a gente se assusta com as coisas que aparecem quando a gente respira, não precisa muito, né? Bom, eu queria continuar esse papo a tarde toda, né? Tá maravilhoso, mas acho que a gente pôde trazer alguns aspectos bem significativos, né? Como eu disse, vai ficar aqui a live gravadinha para quem quiser ver e rever. Na nossa bio, nós temos lá o link com as informações sobre a nossa transpsicomotricidade. Temos um site que também tem artigos, tem vídeos, canal no YouTube. Então, se vocês gostaram, se identificaram com o nosso papo, não só assistam as próximas lives desse ano, mas vejam as anteriores também, com profissionais incríveis. Já tivemos Patrícia Lima Verde, da Escola Vila de Fortaleza, já tivemos Isabel Petraglia, de São Paulo, uma grande pesquisadora do pensamento de Edgar Morin, Margarida Knob, pesquisadora do primeiro núcleo de complexidade no Brasil. Enfim,
muitos profissionais espetaculares, não vou nomear todos, que vou deixar alguns, e hoje tivemos o prazer e a honra de ter Bruna Molisani conosco, falando um pouco sobre essa questão que não pode morrer aqui, que precisa continuar a ser pensada e repensada, que é onde está o corpo na escola. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima. Eduardo.